Vamos iniciar então mais um encontro nosso aqui do nosso clube de leitura. Nós estamos lendo mais uma vez este livro aqui, o Mosaico Bíblico, do pastor Marcos Botelho, sobre a interpretação da Bíblia, essa matéria chamada hermenêutica dentro da teologia. Quem quiser acompanhar aí o começo do livro, a introdução, o prefácio e também o capítulo 1, vejam o nosso vídeo do encontro anterior. Neste agora, nós vamos já iniciar aí no capítulo 2. Mas antes de iniciar nesse capítulo 2, vamos fazer uma breve oração agora neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, porque em todas as coisas o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor demonstra para nós a tua graça. Te agradecemos, Senhor, por esse dia que nós tivemos, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá em te conhecer, em saber, Deus, que o Senhor é Deus de fato, que o Senhor se revelou a nós através da tua palavra, que o Senhor continue, através do teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, por meio, Deus, deste livro tão abençoado. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Então, irmãos, vamos começar aqui. O capítulo 2 do livro, ele tem esse título aí, A Bíblia é a Palavra de Deus. Se vocês repararam, por exemplo, o capítulo 1, ele tem o mesmo título, A Bíblia é a Palavra de Deus. O que muda nos dois é o subtítulo, porque você pode observar lá no subtítulo, o do 1 é submissão pela fé, enquanto o do 2 é a autodeclaração dotada de autoridade. O que isso aqui significa? Que o autor ele pegou o mesmo tema e dividiu ele em 2 capítulos. Então ele vai falar que a Bíblia é a palavra de Deus, e isso de 2 formas. E não é, digamos que, 2 lados de uma mesma moeda, não. A melhor metáfora que a gente tem para usar essa construção de raciocínio aqui do autor seria como se fosse uma escada, degraus. Então, se no primeiro momento, o primeiro degrau que nós temos na nossa escada é de que, para nós acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos nos submeter a ela pela fé, e aí nós vimos, né, no nosso último encontro, que essa submissão pela fé, ela é uma obra que é feita pelo próprio Espírito Santo. É ele que nos convence tanto do pecado, tanto de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e também quando ele faz toda essa obra da conversão dentro dos nossos corações, outra coisa que nós aceitamos pela fé é que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e ela sendo a palavra de Deus, ela é a verdade. E isso é muito importante. Por quê? Depois que nós aceitamos que a Bíblia ela é a verdade, nós vamos para o nosso próximo degrau. Se a Bíblia é a verdade, se ela fala para nós somente aquilo que é correto, então, dentro da Bíblia, nós temos que ter o quê? Uma declaração dela, demonstrando que ela é a palavra de Deus. Porque se a Bíblia ela não se autodeclarasse isso, se ela não falasse por si mesma, eu sou a palavra de Deus, nós não poderíamos afirmar isso. Nós só podemos afirmar que a Bíblia ela é a palavra de Deus porque ela sim o diz e nós nos submetemos a ela pela fé. Então, essa é a construção do raciocínio que o autor faz dentro do livro. E aí ele vai começar assim o capítulo, isso na página 32. Quando lemos a Bíblia, percebemos que os próprios autores estavam cientes de que escreviam o que Deus lhes comunicava, às vezes de forma bem direta. Então, nós vemos que os autores bíblicos, e nós vamos ver isso no capítulo 3, eles tinham já essa consciência de que eles falavam da parte de Deus. Lógico que isso será em diferentes graus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas é algo interessante, porque eles tinham já essa convicção. Aí o segundo parágrafo vai falar o seguinte: o Novo Testamento também declara sua autoridade como a palavra de Deus em várias passagens. Isso que ele está falando sobre o Novo Testamento testificando ou autenticando que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. O que isso significa? Que a Bíblia, dentro das suas várias porções, ela vai se autenticando. Então, tanto que o Antigo Testamento ele vai se autoatestar a palavra de Deus,
quanto o Novo Testamento também, ele vai fazer isso em relação ao Antigo Testamento e em relação ao Novo Testamento. Nós vamos ver isso aqui neste capítulo agora. Nós vemos que existe uma diferença entre os testamentos, digamos que as divisões da Bíblia nossa, cristã, com a Bíblia hebraica. E o autor ele vai trazer essas diferenças aqui agora. A Bíblia hebraica, ela tem os mesmos 39 livros que nós temos no nosso, diferente da Bíblia católica, que ela vai ter aí, se eu não me engano, são 6 livros a mais. E nós dividimos a nossa Bíblia em 4 grupos. Quais são esses grupos? Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. Depois nós temos os livros de sabedoria e poesia, que vai de Jó até Cantares. E por fim nós temos o grupo dos profetas. O grupo dos profetas, ele começa em Isaías e termina lá em Malaquias. E é interessante que já na Bíblia hebraica nós temos essa divisão não em 4 grupos, mas em 3. Por quê? Nós vamos ter a Torá, que são os 5 primeiros livros do nosso Pentateuco, que são os livros de Moisés, e aí depois a Bíblia vai se dividir em 2 grupos. Primeiro são os profetas, e aí agora que a gente pode ter algum tipo de confusão, porque para eles a questão da profecia não era, digamos que, o profeta em si, mas sim aquela pessoa que falava da parte de Deus. Então nós temos aí essa outra divisão que dos profetas, ela vai começar no livro de Josué, e aí vai ter Juízes. Aí olha, a diferença já vai começar agora, porque não tem Ruth aqui. Pode olhar, isso está na página 32 também. Nós temos o livro de Samuel. Deixa eu fechar o áudio aqui. Nós temos o livro de Samuel, que é um livro só, ele não é dividido em 2. O livro de Reis também, que é um livro só, não é dividido em 2. E aí depois, a outra diferença vai surgir de novo. Nós não temos crônicas na ordem que nós temos a nossa Bíblia, por exemplo. Aí nós vamos ter os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, sendo que aqui nós não temos as lamentações de Jeremias. Isso é uma outra mudança importante também. Outra questão aqui é que depois nós vamos ter os profetas menores, que é aquilo que a gente chama de o rolo dos 12. São 12 profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. E aí nós temos os escritos. E nos escritos aqui vão entrar o restante dos livros. Aí nós vamos ter o Megilá, que são a literatura de sabedoria com adição de 3 livros, que é Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cantares. E aí os 3 livros que vão entrar aqui nesses rolos aqui, é Ruth, Lamentações e Esther. Porque para eles aqui, esses 3 livros, eles têm, digamos que, a mesma função dos Salmos, a mesma função de Eclesiastes, por isso que eles colocam tudo agrupados. Lamentações para eles é uma espécie de poesia. E quando a gente lê o livro de Lamentações, a gente percebe realmente isso. E aí depois nós vamos ter aí o restante dos livros, que são aqueles livros posteriores, livros depois do exílio, que são escritos, que é Daniel, Esdras, Neemias. Esdras e Neemias é um livro só também, que eles consideram. E Crônicas, também, que não é dividido igual ao nosso. Então, quando a gente olha... Por que Esdras e Neemias é considerado um livro só? Porque é como se fosse uma história só. Então, é o livro Esdras e Neemias, entendeu? Eles eram Para contemporâneos? eles é uma mesma história. Então, isso aí é uma discussão. Porque Esdras não cita Neemias. E Neemias cita Esdras uma vez só. Então, assim, acredita-se que não, que eles não são contemporâneos. Teve aí uma diferencinha entre um e outro. Até porque Esdras, ele era um sacerdote, né? Ele era, digamos que, um líder espiritual. Já Neemias, ele era um governador. Ele tinha mais uma função política, lógico que tinha uma função religiosa, mas a função dele principal era política. Então, essas são as diferenças. Para a gente poder, para ficar até mais didático, mais fácil, ele vai colocar isso nas porções da Bíblia hebraica,
porque aí a gente consegue, digamos que, varrer o maior número de livros no menor quantidade de tempo. E como isso aqui é só uma introdução, por isso que ele fez isso. Então, na Torá, ele vai colocar como primeiro exemplo aí o que está escrito lá em Êxodo 34, 27, que fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Escreve essas palavras, porque é de acordo com elas que eu faço uma aliança com você e com Israel. Por que Deus ele falou isso aqui para Moisés? O sentido de Deus, ele praticamente ditar para Moisés a lei, e quando nós olhamos lá o decálogo, que são os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, que Deus ele escreve aquele com a mão dele, então digamos ali que nós temos uma pequena parcela da Bíblia em que o próprio Deus escreve diretamente, não por meio de homens, entre aspas, isso, né? É porque essa lei que Deus ele passa para Moisés, isso ele vai estar lá no finalzinho do segundo parágrafo dessa porção aqui, era como se fosse uma testemunha contra Israel. É a advertência que Deus dá ao povo de que se eles não seguissem o caminho de Deus, se eles não cumprissem os mandamentos, aquela mesma lei que eles cumpriram, ela testemunharia contra eles, ou seja, a minha palavra, que é a lei, ela é uma testemunha contra vocês. E aí ele fala lá, na última frase aí do parágrafo, fala assim, ó, o fato de um livro ter o mesmo peso de condenação contra um povo que uma sentença emitida pelo próprio Yahweh também é outra evidência de que o seu conteúdo é, no mínimo, equiparado à palavra de Deus. Então, isso aqui é a autoatestação do Pentateuco, da Torá, os 5 primeiros livros, de que eles eram, sim, de fato, a palavra de Deus. Continuando, os profetas aí da divisão hebraica da Bíblia, é bem interessante porque até naqueles livros que nós não consideramos eles propriamente proféticos, igual Isaías, Jeremias e até dos menores Oséias, Joel, Jonas, nós vemos a todo momento que Deus ele tem um diálogo intenso com os profetas. E isso é algo interessante porque ele vai falar assim: e então a palavra do Senhor veio a Elias, está lá em 1 Reis 17:8. Depois ele vai colocar outro exemplo lá de Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. E isso também vai acontecer com outros profetas. Então, quando o profeta ele falava ao povo, digamos que era como se o próprio Deus estivesse falando ao povo por meio desse intermediário que é o profeta. E por que nós temos isso, né? O ministério profético ele funcionava como se fosse uma espécie de antagonista do rei. Enquanto nós tínhamos ali o rei, ele tomando as suas decisões e governando, o profeta ele entrava como uma espécie de ministério público. Ele fiscalizava as ações do rei, sendo uma espécie de fiscalizador do próprio Deus em relação às ações daquele rei e aquilo que ele estava fazendo com o povo. Por quê? Porque o rei ele representava Deus. Ele tinha essa função. Então, Deus ele comunicava aos profetas de forma direta a mensagem que deviam transmitir ao povo. E nós vimos que muitas vezes essas frases dos profetas elas vão começar assim diz o Senhor. Leiam comigo aí agora o último parágrafo dessa parte dos profetas, na página 34. Muitas dessas palavras anunciadas como provenientes do próprio Deus foram transformadas em linguagem escrita e compuseram vários livros da Bíblia hebraica. A Bíblia é um registro claro e fiel da revelação de Deus para o seu povo, os israelitas e também para nós, cristãos, como povo de Deus. Para a gente finalizar essa parte do Antigo Testamento, os últimos escritos, o Ketuvim, vai falar, já vai começar desse jeito um versículo lá em Provérbios, né? Uma citação interessante que ele traz no versículo aí. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6. É interessante isso aqui, porque nós vemos que na poesia hebraica,
Muitas vezes nós vamos ter um diálogo entre o próprio autor, o próprio salmista, o próprio autor de Provérbios, o autor de Eclesiastes. Nós vemos esse diálogo intenso que normalmente esse autor ele tem com Deus, mas também muitas vezes nós temos um diálogo do próprio Deus com ele. O autor ele vai escrever como se fosse o próprio Deus falando, e além das advertências que nós vemos, tanto em Salmos quanto em Provérbios, principalmente em Provérbios, quando nós vemos aquela questão da sabedoria. E agora, no segundo parágrafo aí, no meio dele, vai começar a frase assim, ó, independentemente. Vê se vocês acham aí. Se você puder, grifa essa frase a partir daí, ó. Independentemente de quando adentremos no conhecimento de Deus, de quanto venhamos a nos desenvolver no exercício constante de conhecê-lo, jamais encontraremos algo diferente da verdade. O que é que essa frase significa? É que tudo aquilo que nós conhecemos de Deus e tudo aquilo que vem da parte de Deus é verdadeiro. Se alguma coisa, então, se autodeclara sendo de Deus, e nesse caso aqui estou trazendo a Bíblia, é verdadeiro. Na nossa última aula da escola dominical, eu falei com vocês, não sei se recordam, né, sobre isso. E se alguém, por exemplo, orar em línguas, começar uma revelação, e aquilo não ter base bíblica, aquilo não é verdade. Porque Deus, ele delimitou o que é verdade para nós aqui na Terra quando ele estabeleceu sua palavra. Então ela tem esse papel moderador da verdade. A Bíblia, ela modera aquilo que é a verdade. Aquilo que está fora dela não é verdade. Por isso nós temos que ter esse zelo grande na interpretação dela. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Como que os profetas eles garantiam a veracidade da palavra nessa época para as pessoas, assim? Porque no caso eles estavam Boa escrevendo. pergunta. Porque se você olhar, por exemplo, o livro de Reis, nós temos lá várias passagens em que nós temos muitos profetas, né? Tem até uma passagem engraçada de um profeta que está usando chifre de ferro. Não sei se vocês já viram isso. Por que que esses profetas, por exemplo, eles não eram, digamos que da parte de Deus? Existem alguns critérios para estabelecer se o profeta ele falava naquela época de fato a verdade ou não. Uma das coisas era se a palavra dele encontrava base na lei de Moisés, que era a Bíblia que eles tinham, entendeu? Então, quando o ministério profético ele começa, o Pentateuco ele já existia, então tem que ter essa base bíblica. Segunda coisa, aquilo que o profeta fala de predição, porque eles davam predições, coisas que iam acontecer. Ó, daqui a tantos anos vai aparecer um rei de fora e ele vai destruir o templo. Foi isso que Isaías falou. E aconteceu. Tudo aquilo que o profeta falava tinha que acontecer. Se o profeta falasse algo e não acontecesse, aquilo era mentira. Entendeu? Então, outra coisa também que nós vimos em todos os momentos, né, que é lógico, existem profecias que são muito mais escatológicas, igual a de Daniel, por exemplo. Daniel tem profecia que nós vamos encontrar referência dela lá em Apocalipse, coisa que ainda não aconteceu nem para nós. Mas só que existem outras profecias de Daniel que já aconteceram. Né? Por exemplo, a questão da visão da estátua que teve, do próprio rei Nabucodonosor, que ele vai fazer aquela interpretação, entendeu? Nós temos também, por exemplo, a questão daquela pedrinha que sai do céu e aí ela cai na terra e aí ali cresce um monte, a gente descobre que aquele monte, na verdade, é o evangelho, e aí depois disso nós temos ali a visão do filho, do homem, que conversa com o ancião de dias, que lá é Deus e Jesus, só para a gente poder ilustrar mais ou menos. Então, tem esses critérios bem práticos em relação àquilo que são os profetas, para a gente entender se são ou não verdade. Qual que é a nossa sorte? Ou a nossa providência divina, que eu acho que é até melhor que falar em sorte. É que a Bíblia hebraica, né, o nosso Antigo Testamento, ele já está bem estabelecido. Entendeu? Tipo,
Nós já pegamos isso aqui pronto, dos próprios israelitas, dos próprios judeus. Então, assim, a análise em relação para ter essa aceitação ou não do Antigo Testamento para a gente foi bem tranquila. Né? A não ser que queira inventar moda igual a Igreja Católica fez depois e aí acrescentou mais livros do que realmente havia. Certo? Alguma dúvida? Então vamos lá, continuar então para o Novo Testamento. Novo Testamento como palavra de Deus autodeclarada. No primeiro parágrafo e no finalzinho, tem uma frase aí que eu quero ler com vocês. Fala assim, ó. Os autores do Novo Testamento também estavam cientes de que os autores do Antigo Testamento escreveram apenas o que tinham recebido da parte de Deus. E aí vem o segundo parágrafo. De modo semelhante, os primeiros cristãos também não tinham dúvida de que estavam ouvindo a voz de Deus quando as cartas dos apóstolos eram lidas nas igrejas e os evangelhos circulavam entre o povo. Deste modo, o Novo Testamento também se autodeclarou palavra de Deus e foi reconhecido como tal. Isso aqui é algo bem interessante. Quem falou, quem inspirou os autores tanto do Antigo Testamento e do Novo foi o Espírito Santo. E a gente às vezes tem um pouco de dificuldade com essa ideia, principalmente em relação ao Antigo Testamento, porque até então, entre aspas, o Espírito Santo ele ainda não tinha descido na Terra, né? Mas não era bem assim. Nós tínhamos sim a influência do Espírito Santo, o Espírito Santo ele agia na Terra, mas digamos que não havia a mesma liberdade que ele tem hoje, entenderam? Porque era necessário que o abismo que separava Deus do homem, que é o pecado, ele fosse rompido. E esse abismo ele só é rompido, ele só é suplantado com o sacrifício de Jesus. Então, nesse momento aqui, digamos que nós vamos ter uma atividade do Espírito Santo bem maior. Só que o mesmo Espírito que vai falar no Novo Testamento foi o mesmo que falou no Antigo Testamento. E é interessante que ele vai destacar isso lá na página 36, no segundo parágrafo aí que vai começar nela, né? Na verdade, o primeiro, né? No entanto, de alguma forma, os autores do Novo Testamento tinham ciência de que seus escritos também refletiam a verdade de Deus. E aí agora ele vai trazer alguns exemplos. O principal versículo que nós temos na Bíblia em relação à autoridade da palavra, ele está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Se vocês quiserem grifar esse versículo, ele é um versículo que a gente tem que saber de cor. Vai falar assim, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso aqui é o versículo mais importante em relação à autoria da Bíblia. Paulo ele vai trazer, eu vou falar com vocês no próximo capítulo, uma palavrinha que se chama theopneustos, ou seja, o sopro divino. É a mesma expressão que a gente vai encontrar, por exemplo, na tradução da Bíblia hebraica para o grego, que a gente chama ela de Septuaginta, é a mesma palavra. O que isso significa? Que o mesmo Deus que Desculpa, qual soprou palavra? theopneustos, Tá, mas em português. T-H, a palavra é inspirada por Deus. Ah, tá. É uma Inspirada. expressão, entendeu? Ah, Inspirada por palavra Deus. inspirada. Tel, Inspirada por Deus. tel por Deus. É porque tel, Deus. Deus, pneustos, inspiração. É a mesma palavra que ele vai usar quando Deus ele sopra nas narinas do homem. Só que lá no grego no grego não, no hebraico a gente vai chamar isso de ruach. Mas depois eu vou falar com vocês. Então, isso aqui para nós é muito importante. Porque o mesmo Deus que deu vida para o homem, digamos que ele deu vida para o homem, digamos não, ele deu vida para o homem, soprando as suas narinas, ele vai soprar no ouvido desse mesmo homem para que ele leve adiante a sua revelação, aquilo que ele queria que o seu povo entendesse, compreendesse nesse momento. Eu quero ler com vocês agora essa citação aí do John Stott. Citação um pouquinho grande,
mas que ele vai falar principalmente em relação àquilo que Paulo ele autoatesta a, o Novo Testamento como escritura divina, e também nós temos ainda uma atestação de Pedro em relação aos escritos de Paulo. Isso, para mim, é uma das revelações mais interessantes que nós vemos dentro da É palavra. verdade que em nenhum lugar o apóstolo chama as suas epístolas explicitamente de escritura. Contudo, em várias ocasiões, ele chega bem perto disso e encaminha suas cartas para serem lidas nas assembleias cristãs, sem dúvida ao lado das leituras do Antigo Testamento. O que é PE? Por Por exemplo, exemplo, Colossenses 4,16 e 1 Tessalonicenses 5,27. várias vezes ele afirma estar falando em nome e com autoridade de Cristo. Por exemplo, 2 Coríntios 2,17, 13, 3, Gálatas 4,14. E chama a sua mensagem de a palavra de Deus. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 2,13. Uma vez ele diz que, comunicando o que Deus lhe revelara, não usa palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. 1 Coríntios 2,13. Esta é uma pretensão à inspiração, na verdade, à inspiração verbal, que é a característica distintiva de ser escritura. Pedro, sem dúvida, considerava as cartas de Paulo como escrituras, porque, em se referindo a elas, ele chama o Velho Testamento de as outras escrituras. 2 Pedro 3,16. Além do mais, parece evidente que Paulo encarava a possibilidade de um suplemento cristão ao Velho Testamento, porque combinou uma citação de Deuteronômio 25:4 com uma palavra de Jesus registrada por Lucas 10:7, e chamou a ambas igualmente de Escrituras. 1 Timóteo 5,18. Isso mesmo. Isso aqui é muito maravilhoso o que acontece, que ele acabou de citar, porque igual essa citação que ele vai fazer lá em Gálatas, é quando ele fala assim: aquilo que eu recebi também lhes dei, que Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Ou seja, ele cita, ele coloca o Novo Testamento, os Evangelhos ali no caso, no mesmo pé de igualdade que ele coloca também o Antigo Testamento, porque ele chamava de Escritura só o Antigo Testamento. E aí, essa citação aí da segunda carta de Pedro 3,16, e que, por incrível que pareça, coincidentemente, é a mesma referência de 2 Timóteo 3,16, nós temos aí Pedro atestando, ou seja, Pedro colocando os escritos paulinos no mesmo pé de igualdade dos escritos do Antigo Testamento. Isso também é uma outra atestação da inspiração divina em relação ao Novo Testamento. No próximo passo, aí na página 37, nós temos os evangelistas. No terceiro parágrafo, aí começa desse modo, vocês Ô, acharam? Marco, Desse modo, os evangelistas. só uma Oi. pergunta. Você acha curioso o atestado de Pedro em relação a Paulo por causa das divergências deles? Não, eu acho, digamos que o curioso aqui é mais o sentido de ser impressionante, né? Tipo, é um apóstolo confirmando o outro. E Uhum. isso num espaço de tempo pequeno, numa época que a comunicação ela era muito precária. Tipo assim, uma coisa é você ler um artigo de alguém hoje e atestar ele no outro dia. Isso é fácil você fazer. Agora, naquela época, as coisas circulavam por cartas. Então, assim, realmente a gente consegue ver a dimensão que os escritos de Paulo eles tomaram nessa época. Eram cartas que circulavam muito nas igrejas. Por isso que a relevância foi tão grande que Pedro ele chega a citar aí na sua segunda carta. É Entendi. isso que eu acho curioso, eu acho interessante demais isso. Porque a gente não vê tanto esse tipo de citação do Novo Testamento dentro do Novo Testamento. A gente vê aí do Novo Testamento em relação ao Antigo. Mas do Novo com o Novo, são raros os momentos que acontecem. E quando eles acontecem, eles nos chamam muita atenção. Certo? Então vamos lá, continuando aí. Na página 37, no terceiro parágrafo, e começa desse modo. Vocês acharam?
Grifa para mim, então, aí esse parágrafo. Fala assim: desse modo, os evangelistas, ao registrarem a passagem de Jesus pela terra, tinham ciência de que os ensinos e declarações de Cristo eram tão inspirados quanto a lei, os profetas e os escritos. Por que eu pedi para vocês grifarem isso aqui? Porque, irmãos, quando nós vamos ler os evangelhos, nós vemos várias citações do Antigo Testamento. A principal passagem que nós temos de relação ao Antigo Testamento é o Sermão do Monte. Toda vez que nós vamos analisar o Sermão do Monte, começa lá em Mateus capítulo 5, nós vimos que Jesus ele fala assim: vocês ouviram isso, eu agora, porém, vos digo. O que Jesus ele está fazendo ali naquele momento? Ele está dando uma nova interpretação da lei. Ele não está negando a lei, mas ele está dando uma nova interpretação dessa lei agora, tendo a revelação dele mesmo como Messias, de alguém que daqui a alguns anos iria morrer por nós pecadores. Então, eles tinham já essa ciência, quando eles começaram a escrever a história de Jesus, de que eles era uma continuidade da história do povo de Israel. Então, eles tinham essa ciência dessa autoridade. Vamos agora para João. João tem algo interessante, né? Principalmente em relação ao livro de Apocalipse. Ele vai falar assim, lá no comecinho, no finalzinho do 37. O apóstolo João, ao escrever o livro de Apocalipse, demonstra ter a mesma consciência de estar lidando com a verdade de Deus. E dentro do Apocalipse nós temos, digamos que a principal advertência em relação à Bíblia. Está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Essa aqui, digamos, é um fechamento, não só de Apocalipse, mas da Bíblia como um todo, né? Ele vai colocar aqui que a Bíblia ela não pode ser acrescentada e nem tirada de nenhuma parte. Que há uma responsabilidade daquela pessoa que, porventura, fizesse isso em algum momento. Porque nessa época aqui, a Bíblia ela não existia computador e impressora. Era escrito, era tudo manuscrito. Então as pessoas elas ditavam e os escribas, eles iam escrevendo a Bíblia, os manuscritos, e aí os pergaminhos, eles iam circulando de igreja em igreja, e era assim que as coisas funcionavam nessa época. Certo? Então, para a gente encerrar aí o capítulo, a Bíblia toda como palavra autodeclarada, ele vai trazer para nós aí. É evidente que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se autodeclara a palavra de Deus. Isso nos mostra logo nos primeiros versículos, quando vemos a palavra de Deus criando todas as coisas. E no final do livro, quando João faz o alerta explícito sobre qualquer tentativa de alterar a palavra. A gente chama isso aqui, na interpretação bíblica, de inclusio. Você começa com o tema e você termina o escrito com esse mesmo tema. Ou seja, a Bíblia ela vai começar lá em Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. Ou seja, através da palavra, Deus está criando todas as coisas. E ela vai terminar em Apocalipse 22, justamente falando dessa palavra de Deus. Que se alguém tirar alguma coisa daquilo que Deus disse, Deus ele iria tirar a parte da pessoa da árvore da vida, e se alguém acrescentar alguma coisa, Deus ele iria acrescentar pragas. Ou seja, nós temos um inclusio. O autor divino, o Espírito Santo, ele está iniciando e terminando a Bíblia com o mesmo tema, que é a palavra de Deus. E isso para nós é uma evidência dessa autodeclaração de que a Bíblia ela é de fato a revelação divina. E aí ele vai continuar. Portanto, só nos resta crer que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Porque ela fala isso para nós. Em primeiro lugar, porque nos foi revelada e acreditamos nisso pela fé. É o nosso primeiro degrau que eu falei com vocês no comecinho. O segundo degrau, porque quanto mais lemos a Bíblia, mais ela se confirma como palavra revestida de autoridade. E aí ele termina o capítulo com uma citação aí do John William Burgon, que vai falar assim: a Bíblia não é outra coisa mais do que a simples voz do que está sentado no trono.
A Bíblia é simplesmente a palavra de Deus. Nada mais, nada menos. É realmente a expressão daquele que tudo governa. A sua palavra indefectível, infalível e suprema. E assim ele encerra o segundo capítulo. Ô, Alguma Marcos, dúvida? deixa eu fazer uma pergunta. Pode Na minha fazer. cabeça pode ser espinhosa, tá? Mas é, s- você não acha que essa citação vai um pouco contra de que a Bíblia não é ditada por Deus, mas sim inspirada? Uma vez que o Burgon fala, né? A Bíblia não é outra coisa mais do que simples voz daquele que está sentado no trono. Não dá a impressão de que ela é ditada e não inspirada, igual a gente tem aprendido nas aulas de domingo? Dá, pode ser que dê. Mas aí quando a gente consegue entender qual que é esse conceito de voz de Deus, aí a gente tira essa, digamos que poderia ser uma má construção, mas eu Porque entendi o que ele quis dizer aqui. pode ser que ele Então, complemente. assim, por quê? Eu acho que ele já começa desse jeito aqui, a voz de Deus, porque o próximo capítulo agora vai ser o sussurrar de Deus ao ouvido humano. Uhum. Então, assim, como é que essa voz de Deus que nós ouvimos através da Bíblia, ou seja, quando nós estamos lendo a Bíblia como se nós estivéssemos lendo a própria voz de Deus, por que que eu posso confiar de que quando eu leio Moisés, eu estou de fato ouvindo a voz de Deus? Quando eu estou lendo Paulo, eu estou de fato ouvindo a voz de Deus? Ou quando eu estou lendo Oséias, de fato eu estou lendo a voz de Deus ou ouvindo a voz de Deus, se alguém estiver lendo para mim, por exemplo? E aí agora que ele vai trabalhar esse conceito tanto no capítulo 3, que ele vai falar sobre a inspiração, e depois no capítulo 4, quando ele vai fechar e falar sobre a natureza divina da Bíblia, a natureza humana e divina da Bíblia, entendeu? Então, assim, a gente vê que ele está construindo os degraus. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A gente aceita isso pela fé. Se a gente aceita pela fé que ela é a palavra de Deus e isso é colocado no nosso coração, a gente vai para o que ela fala. O que que ela fala? Ela fala que ela é a palavra de Deus. Então, a gente já está no segundo degrau. Qual que é o terceiro degrau agora? Eu não estou escutando Deus diretamente aqui. Estou vendo aqui um monte de história, um monte de outros autores contando algumas coisas. Em que ponto em que ponto que o que está escrito aqui de fato é a palavra de Deus? E aí agora a gente vai entrar na parte da inspiração. E aí a gente vai conseguir entender por que que o Burgon colocou aqui que a Bíblia nada mais é do que simples voz do que está sentado no trono. E que isso não é um ditado, mas é inspirado. Vamos lá. Como a autoridade de Deus chegou aos autores? Ele começa assim: detectamos nas páginas da Bíblia a maneira pela qual os autores bíblicos obtiveram a autoridade para falar em nome de Deus. As Escrituras provêm da inspiração do Espírito Santo. Não há uma explicação minuciosa sobre esse processo, mas, em termos simples, podemos dizer que os autores bíblicos escreveram influenciados pelo Espírito Santo. Aí agora, em alguns casos, as palavras eram diretamente ditadas, como no caso dos profetas, também como no caso do Decálogo, dos 10 Mandamentos, como no caso também com Moisés. Assim, embora as Escrituras sejam um produto da mente de Deus, o estilo e a capacidade de cada autor foram preservados. À exceção das revelações diretas, nenhum deles escreveu algo além da sua capacidade intelectual ou de uma forma que não lhe fosse própria. A última frase desse parágrafo. Os autores humanos escreveram sob a influência do Espírito Santo. Onde que nós temos a confirmação dessa influência do Espírito Santo? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Este aí é o sopro divino. Isso, irmão, significa, ele vai trazer uma citação aí simplesinha do Mary Unger, que ele vai falar assim, ó: as escrituras são integralmente produto de Deus. Foi de fato Deus quem as produziu, divinamente inspiradas.
É aquilo que eu comecei a falar com vocês. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando nós vamos ver a formação do homem, Deus ele forma o homem a partir do barro e ele sopra esse homem nas narinas. Esse sopro divino, a gente chama ele de Ruach, é o mesmo sopro, é o mesmo inspirar de Deus que é dado nos autores bíblicos. Então, olha que interessante. Deus ele soprou no homem o fôlego da vida para que ele se tornasse alma vivente. Mas esse mesmo Deus, ele sopra no ouvido do homem a sua palavra para que esse homem ele não se torne uma alma vivente, mas que ele obtenha, para que ele tenha a vida eterna. Ou seja, o Deus que soprou lá na criação para que nós fôssemos vivos, ele vai soprar durante a sua história, a história da revelação, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Por quê? No capítulo 1, o autor ele vai falar assim que Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra de Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. João 1:1. O que isso aqui significa com a questão do sopro? É que esse Deus que soprou para o homem ser o ser vivente lá no Gênesis, ele soprou novamente. Ele inspirou esse homem para que ele produzisse essas palavras de vida eterna, que é isso que Pedro ele vai declarar para Jesus: para onde eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna? De modo que quando eu me encontro com essa palavra, que é inspirada por Deus, eu tenho a mesma vida que o homem teve lá na criação. Olha que lindo isso. Então, a palavra, ela é assim, Deus fala e o que ele diz acontece. Página 40, segundo parágrafo, tá assim, ó. Deus com seu sopro, com a sua fala, trouxe campo invisível para o campo visível. E então declarou, depois de ver o que ele criara, que tudo era bom. Ele vai trazer aqui para nós que Deus ele fez tudo a partir do caos. É interessante que todas as nossas cosmogonias, ou seja, as origens dos universos que nós vemos nas diferentes culturas antigas, todas elas falam dessa questão do caos. Mas a criação ela seria mais como um tipo de acidente. Agora, aqui no caso de Deus, o que os autores do Antigo Testamento eles atestam é que, na verdade, essa criação de Deus, ela surge a partir do caos, porque a Terra ela era sem forma e vazia, ou seja, isso era o caos, a personificação do caos. Só que esse Deus, a partir do caos, ele fez as coisas em ordem. E aí esse Deus, a partir daquilo que ele fez, ele viu que tudo era bom. Isso mostra o quê? A perfeição de Deus. Tudo aquilo que ele faz é bom. Tudo aquilo que ele faz é algo, digamos que, perfeito. Deus ele não cria as coisas ao acaso. Deus ele cria as coisas, ele faz as coisas bem feitas. O último parágrafo aí desse trechinho do livro vai falar assim: esse é o entendimento dos autores do Antigo Testamento. Eles compreendem que o fôlego da vida, o sussurrar poderoso, o hálito de Deus soprado pelo humano, diferentemente do que ocorre com os animais não tiveram o sopro da vida, que também surgiram do barro como nós, mas não receberam o sopro da vida. Isso também é inspiração. Foi aquilo que eu falei antes, né? Então, a mesma inspiração que nós recebemos foi a mesma para poder nos tornarmos alma vivente, foi a mesma inspiração que os autores da Bíblia receberam também quando eles escreveram a palavra de Deus. A inspiração é algo que sai da boca de Deus e chega até nós. Essa é a mesma inspiração que foi soprada aos ouvidos dos autores das Escrituras. Grifa para mim, então, essa última frase aí, Marcos. A Leila está aí também. Essa última frase aí, ó, portanto, a inspiração é algo que sai da boca de Deus e chega até nós. Essa é a mesma inspiração, foi soprada aos ouvidos dos autores das Escrituras. E agora vamos lá, a inspiração segundo os autores sagrados. O texto bíblico,
encontramos no texto bíblico várias comprovações da consciência que tinham os profetas de terem recebido a palavra por meio de um sopro do Espírito Santo, ou seja, nós vemos a todo momento no Antigo Testamento que os profetas eles vão colocar essa questão do Espírito. Só que Espírito e sopro é a mesma palavra, é ruach. Então, tanto Espírito quanto sopro é a mesma palavra, e a mesma coisa acontece também no grego, que é pneuma. Espírito e a inspiração, igual nós vemos lá em 2 Timóteo 3,16, é a mesma palavra, que é pneuma. Então, o que isso significa? Que Espírito e a inspiração divina, na hora de ter a revelação bíblica, elas eram a mesma coisa. Não tem diferença. É tudo fruto do Espírito. E aí ele vai escrever para nós o seguinte: Miqueias, ele vai trazer isso no texto dele lá no capítulo 3, verso 8. Quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, ou seja, do sopro de Deus, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Isaías também, no segundo parágrafo, ele vai trazer outro exemplo. O Espírito do soberano, ou seja, o sopro do soberano, a inspiração do soberano. O Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Esse texto aqui, em Isaías 61, é o mesmo texto que Jesus ele vai ler lá na sinagoga de Nazaré, que é quando o povo tenta matar ele. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui nós temos então o que? Uma conexão. Jesus, aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus trazia também era inspirado. Jesus também falava de modo inspirado pelo Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo era o seu próprio Espírito, né? Porque ele era um ente da Trindade. Ele é um ente da Trindade, certo? E para fechar aí, o rei Davi, ele traz um versículo interessante que às vezes passa desapercebido por nós, quando nós estamos aí lendo. 2 Samuel, capítulo 23, 1 e 2, Davi ele fala o seguinte: palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O sopro de Deus falou por meu intermédio. É isso aqui que Davi ele vai colocar a respeito da sua inspiração divina do texto. E aí agora, na página 42, só para a gente finalizar aí já este terceiro capítulo, né, sobre a inspiração, ele vai trazer o seguinte aí, ó. Vai começar em é interessante, né, a segunda frase aí do primeiro parágrafo. É interessante notar que nenhum autor declara ter entrado. Você achou aí? Vou falar assim então. É interessante notar que nenhum autor declara ter entrado em um tipo de transe ao registrar as palavras divinas. Pelo contrário, eles afirmam estar plenamente conscientes ao escrever. A inspiração de Deus não desvincula o autor de sua persona. Deus, então, ele usava a capacidade intelectual de cada autor para escrever a sua revelação. Por que você acha que Deus escolheu um cara tão inteligente igual Paulo para escrever aquelas doutrinas tão profundas e pesadas que nós encontramos nas suas cartas? Justamente porque Deus ele se aproveitou dessa inteligência de Paulo. Nós não encontramos uma profundidade de palavra igual Paulo escreve, por exemplo, nos escritos de Pedro, que era uma pessoa que, comparado com Paulo, tinha um conhecimento menor, apesar dele ter tido uma vivência muito maior com Jesus. Então, essas coisas nós devemos levar em consideração. Davi era um rei. Davi ele era um cara estudioso. Davi ele tinha muitas coisas. Por que Davi ele escreve tanto na Bíblia? Por que Salomão, que era o homem mais inteligente, ele tinha também tantos escritos? Então, todas essas coisas nós temos que levar em consideração. Certo? E aí, para a gente finalizar, o que é inspiração, então? E aí ele vai trazer aí 4 citações de teólogos. E aí nós vamos ler essas citações para a gente encerrar o nosso encontro. Tem que ler, Essas Marcos? citações, então, ele vai colocar. Pode ler.
Aí, só assim, a primeira é do Millard Erickson, né? Millard Erickson, ele é um teólogo sistemático excelente que nós temos. Eu só não gosto muito dele na parte de escatologia, mas ele é muito bom. Rob Keeley eu não conheço muito, mas ele tem aí alguns escritos, principalmente na introdução da Bíblia. Lewis Schaeffer também ele tem uma excelente sistemática, um pouquinho mais antiga, mas ela é muito boa. E esse C.H. Henry, esse cara também é bom. Então, se vocês acharem algumas coisas desses autores, eu recomendo principalmente o Erickson e o Schaffer. Eles são bons, tá? Se quiserem aí adquirir material desses caras, são bons, principalmente na área de sistemática, esses dois aí, tá bom? Pode ler, ô Marcos. Com o termo inspiração, referimos-nos à atividade do Espírito Santo na direção e na orientação dos autores da Escritura, de tal modo que o que eles escreveram era realmente a palavra de Deus, ou exatamente o que Deus estava desejando que ficasse registrado. Segunda, inspiração é meio pelo qual a Bíblia, compilação de livros escritos por autores humanos, tornou-se também a palavra de Deus. Crê-se que o Espírito Santo inspirou os escritores de modo que os seus livros transmitem o significado que Deus pretendeu, mas sem diminuir a individualidade dos escritores. Terceira, o uso teológico do termo inspiração é uma referência àquela influência controladora que Deus exerceu sobre os autores humanos através dos quais o Antigo e o Novo Testamento foram escritos. Quarta, a inspiração é uma influência sobrenatural do Espírito Santo sobre homens divinamente escolhidos, de modo que os escritos deles tornam-se fidedignos e autorizados. Isso, então, mostra para nós que inspiração ela não é simplesmente que Deus, o Espírito Santo chegou no ouvido do escritor dos livros e ficou ditando alguma coisa. Mas é aquela questão de que isso acontece conosco, né? Não a questão da inspiração, mas da iluminação. A gente está lendo o texto e de repente a gente consegue enxergar algo que a gente nunca tinha visto. Então foi justamente isso que aconteceu com eles, principalmente depois das experiências que eles tiveram com Jesus em relação ao Novo Testamento. Então essa é a inspiração da Bíblia. Ela é a parte do autor humano, mas também nós temos a parte do autor divino, que é o Espírito Santo. E aí nós vamos entrar no capítulo 4, hoje não vai dar tempo. Aí no nosso próximo encontro a gente fala sobre essa questão da dupla natureza bíblica, que é algo extremamente interessante, tá bom? A gente vai parar por aqui. Eu vou parar a gravação agora. Aí se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para a gente encerrar,